Olá, família diocesana de Campo Limpo, a paz de Jesus, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de estudo sobre a Carta aos Efésios, em comunhão com a Igreja, neste mês da Bíblia. Nesta última semana do mês de setembro, estamos juntos para nós estudarmos e aprofundarmos os textos da Carta aos Efésios. No vídeo anterior, nós fizemos um estudo, um aprofundamento sobre o capítulo 1. E neste vídeo eu vou trabalhar com vocês o capítulo 2 da Carta aos Efésios. Pega a sua Bíblia, seu caderno, para você fazer as suas anotações e, recordando minha fala, ao final do último vídeo, faça o propósito, aproveite esta semana e, em comunhão com a Igreja, faça o seu estudo sobre a Carta aos Efésios de modo particular. Faça a leitura sobre o capítulo 2, que é o texto que nós vamos analisar neste vídeo. Vem comigo! Pegue então a sua Bíblia e abra na Carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1. O capítulo 2, ele trabalha para nós a salvação gratuita em Cristo. A propósito, eu sempre costumo dizer que na questão da salvação, em matéria soteriológica, como nós falamos na teologia, nós precisamos muito mergulhar neste capítulo 2 da Carta aos Efésios. Pois, infelizmente, na atualidade, existem muitas coisas completamente fora da realidade que têm sido pregadas e que estão completamente distantes da ideia da salvação, tanto daquilo que é ensinado pelas Escrituras, bem como em relação àquilo que nos é ensinado pela Igreja. No capítulo 2, versículo 1, o texto começa trazendo para nós a seguinte afirmação: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, o texto está trazendo para nós a realidade de perdição, de condenação, de distanciamento de Deus, na qual a humanidade se encontrava até a vinda de Cristo. Versículo 2: neles vivieis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqui nós temos uma informação muito interessante. Antigamente, se tinha a ideia de que o ar era o habitat, era a morada dos espíritos malignos. Por isso que Paulo ele fala para nós do príncipe do poder do ar. Lá no capítulo 6, ele vai afirmar que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra as forças invisíveis espalhadas pelos ares. Olha que interessante. Então agora você já tem a ideia, a ciência, de que antigamente se tinha esta ideia de que espíritos malignos habitavam os ares. Versículo 3. Com eles nós também andávamos outrora, nos desejos de nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como os demais filhos da ira. Aqui cabe também uma profunda observação. Nos escritos paulinos, e em alguns deles nós percebemos de uma maneira muito clara, se não a oposição entre a carne, do termo grego sarkis, e o espírito, do termo grego pneuma, nós podemos também ali observar todos os perigos que envolvem uma vida
carnal. Uma vida na carne é uma vida distante de Deus. É uma vida na qual nós estamos ali distantes da boa nova do reino. Nós estamos distantes do evangelho da salvação. Por isso o versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, eu vou ler o versículo 5 e eu trabalho aqui os dois no conjunto. Quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça fostes salvos. O versículo 4, então ele traz para nós um dado querigmático de extrema importância. Deus é rico em misericórdia. Aqui vale para nós uma breve análise sobre o termo misericórdia, porque hoje, infelizmente, a misericórdia ela é muito incompreendida. Para muitos, a misericórdia é um sentimento de dó, de pena, de compaixão, mas quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando de um atributo divino. Deus é, por excelência, amoroso e misericordioso. Ele é aquele que dá o seu coração ao miserável. Ele é aquele, lembrando o antigo termo rahamim no hebraico, ele é aquele que nos ama com amor entranhado, com amor de mãe. E, consequentemente, todos nós somos chamados a amar uns aos outros e também sermos misericordiosos para com o nosso próximo, da mesma forma que Deus age com misericórdia para com cada um de nós. E a misericórdia de Deus foi ao ponto de que, quando estávamos mortos em nossos delitos, este amor misericordioso nos vivificou juntamente com Cristo, nos trouxe vida, nos deu vida nova, nos trouxe ressurreição. E é pela graça que nós fomos salvos. Aqui nós temos um dado extremamente importante. Quando hoje nós falamos de graça, infelizmente, numa linguagem um pouco mais popular, piedosa, infelizmente nós percebemos a graça sendo reduzida a uma espécie de socorro, a uma espécie de favor divino, e nós precisamos compreender a graça de uma maneira muito mais abrangente. Nós precisamos compreender a graça como uma ação de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos caminhar na sua presença, para que nós possamos viver o Evangelho, para que possamos dar testemunho, para que nós possamos, inclusive, fazer o bem e viver aquilo que é certo. A graça de Deus, ela atua, ela está sobre a nossa vida. Porém, para que ela possa surtir o devido efeito na nossa vida, nós precisamos compreender que a graça, ela só vai realizar o seu efeito se nós cooperarmos, se nós colaborarmos. Por quê? Porque Deus ele não desrespeita a nossa liberdade. E ele não desrespeita a nossa liberdade por um princípio muito simples. Ele é amor. E quem ama, deixa livre. O amor gera liberdade. Se Deus não nos concedesse liberdade, ele não nos amaria. E se ele não amasse, ele não seria Deus. Que possamos conviver com esta certeza. Fomos vivificados juntamente com Cristo. Pela graça é que nós fomos salvos, ou seja, nós fomos salvos de uma maneira gratuita, gente. Nós fomos salvos de uma maneira gratuita. Nós temos aqui
algo no qual nós precisamos mergulhar muito nos tempos atuais. Se é graça, não é mérito. O que a graça ela espera de nós? A nossa cooperação, a nossa colaboração. Mas não é por nossos méritos, é por graça, é de maneira gratuita que nós fomos salvos. O versículo 6 completa: com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus. Versículo 7, a fim de mostrar nos tempos vindouros a extraordinária riqueza da sua graça. Mais uma vez, a graça sendo colocada em destaque dentro do texto. E o versículo 8, pela graça fostes salvos por meio da fé. Ou seja, é por meio da fé, enquanto dom de Deus, enquanto uma virtude teologal, que nós abraçamos a salvação conquistada por Cristo com a sua vida. Por que eu digo com a sua vida? Porque vale nós lembrarmos aquilo que a igreja ensina para nós, que toda a vida de Cristo, ela é salvação para nós. Da encarnação, do nascimento até a sua morte de cruz, Jesus está nos salvando. Por quê? Porque a salvação consiste na redenção do gênero humano na sua totalidade, corpo, alma e espírito, na sua integralidade, do nascimento até a morte. Recordo aqui o grande Santo Agostinho, que já afirmava que só pode ser salvo aquilo que é assumido. Em Jesus, Deus assumiu por amor a nossa humanidade para nos salvar, para redimir o gênero humano, corpo, alma e espírito em sua totalidade. E eu reitero, não tínhamos méritos para isso. Os méritos são os méritos de Cristo, mas fomos salvos de uma maneira gratuita e acolhemos essa salvação pela fé, como dom de Deus. E a propósito, nós temos aqui algo fantástico para nós refletirmos. Ele veio para nos salvar. E nós estamos vivendo como salvos? Como é que nós temos vivido no nosso dia a dia, nas mais diversas realidades, a salvação conquistada pelo Cristo? Obviamente, sem a graça de Deus, nós vamos ter grandes dificuldades de viver e de assumir essa salvação no nosso dia a dia. Por isso eu te faço um convite: se abandone e se renda à graça de Deus. Se permita ser conduzido pela graça de Deus para vivermos como salvos. Hoje me preocupa falas na qual as pessoas muitas vezes dizem assim: ah, fulano, ele não quer saber da salvação, então o problema é dele. Deixa eu correr atrás da minha salvação, porque a salvação é individual. Vamos lá, nós precisamos compreender muito bem esta expressão. Primeiro, que a iniciativa da salvação ela não é humana, ela é de Deus. Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Ela é compreendida de maneira individual, sim, como também um esforço que, pela graça de Deus, todos nós somos chamados a fazer. Mas não nos esqueçamos também que a salvação, ela é comunitária. Por quê? Porque a igreja é o lugar, é o espaço dos salvos. A igreja é, ou deveria ser, a realidade de homens e mulheres salvos. Aqui entra a importância do nosso testemunho, de nós realmente vivermos como salvos, de nós realmente estamparmos a salvação em nosso rosto,
para que pelo nosso testemunho e também por atração, aqueles que estão fora de nossas comunidades queiram viver aquilo que nós vivemos dentro de nossas comunidades. E aí o texto vai seguir com a seguinte expressão. Vou voltar aqui no versículo 8. Pela graça fostes salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Para nós trabalharmos esta perícope, este trecho que vai do versículo 11 até o versículo 22, eu quero lembrar aqui algo essencial. Nos vídeos anteriores, nós falávamos sobre a mensagem principal da carta aos Efésios. E a mensagem principal da carta aos Efésios é: Deus reconciliou a humanidade consigo em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos reconciliados, nós estamos salvos. E como é que esta salvação ou esta reconciliação, ela é chamada a ser encarada dentro do contexto desta carta? O versículo 11 começa com a seguinte afirmação: por isso, vós que antes éreis gentios ou pagãos, éreis gentios na carne e éreis chamado incircuncisos pelos que se chamam circuncidados, os circuncidados são os judeus, os incircuncisos, os gentios, os pagãos. Em virtude de operação manual na sua carne, esta operação manual era ali a operação que era realizada, para efetuar a circuncisão. Versículo 12. Lembrai-vos de que naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania em Israel, ou seja, os gentios, os pagãos, não faziam parte do povo eleito, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. Isso aqui é lindo. Jesus, ele não veio para redimir ou para salvar um indivíduo. Ele veio para redimir e salvar um povo. E este povo reconciliado com Deus em Cristo Jesus é justamente a igreja, esta realidade linda, mas também misteriosa, da qual nós fazemos parte. E daqui então a ideia que de ambos os povos, judeus e pagãos, que era ali também uma espécie de rixa, uma divisão que existia ali no primeiro século e que influenciava muito as comunidades. Vamos voltar para o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Ele é a nossa paz. E de ambos os povos, judeus e pagãos, fez um só, tendo derrubado o muro de separação e suprimido em sua carne a inimizade. Nós temos algo grandioso aqui para nós falarmos, que é a questão da unidade, gente. Nós precisamos entender que no seu estado original, Deus, ele criou tudo para a unidade. Ele criou tudo para que tudo estivesse perfeitamente integrado. A própria divisão, ela é uma das consequências do pecado. Mas nós, enquanto igreja, enquanto homens e mulheres que vivem a boa nova do reino, que vivem o evangelho do amor,
nós precisamos dar testemunho justamente de um amor no qual a diversidade e as diferenças, elas são respeitadas, mas que não se tornam ali motivo para justificar qualquer tipo de segregação e de divisão. Até porque a vontade de Deus para nós não é a divisão, é a unidade. E nós podemos trabalhar isso aqui de uma maneira macro em relação aos cristãos e às diversas expressões cristãs do nosso tempo, bem como também dentro da nossa realidade católica, tão rica, tão ali cheia de ministérios e de carismas, realidades onde cada uma tem a sua identidade. Nós também somos chamados a viver esta unidade na diversidade. Versículo 15, a lei dos mandamentos expressa em preceitos, a fim de criar em si mesmo um só homem novo, estabelecendo a paz. Quem é este homem novo? Este homem novo, ele é uma espécie de modelo. Este homem novo é uma espécie de protótipo do Cristo ressuscitado. Enquanto batizados, membros do corpo de Cristo, membros deste corpo em que Cristo é a cabeça, nós precisamos viver como ressuscitados. Aqui a gente tem algo lindo. Por quê? Porque o ressuscitado é alguém que vive pela graça de Deus a salvação. É alguém que está reconciliado com Deus em Jesus Cristo e que vive de uma maneira nova. Eu e você, levantados pela graça de Deus para vivermos a ressurreição, temos ali este chamado para vivermos neste mundo que a gente até pode dizer um mundo perdido, um mundo distante de Deus. Nós somos chamados a viver como reconciliados, como salvos e como ressuscitados em Cristo Jesus. Quem é este modelo? Cristo, porque ele é para nós o novo Adão. Se pelo primeiro Adão perdemos o paraíso, pela fidelidade e obediência do novo Adão, nós temos acesso ao paraíso perdido. Versículo 16. E de reconciliar a ambos com Deus em um só corpo, a igreja, por meio da cruz, na qual ele matou a inimizade. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele nós, judeus e gentios, judeus e pagãos, ambos os povos, num só Espírito, temos acesso ao Pai. Formamos este corpo que é a igreja, um só povo. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Vale aqui também uma fala sobre o que é a pedra angular, que era comumente utilizada nas antigas construções, onde as pedras ali elas eram organizadas em cima de uma só pedra, que era a pedra angular, que estava ali num ângulo, numa posição que sustentava toda a construção. Cristo é esta pedra angular, porque ele é o sustento deste edifício espiritual que é a igreja. Nele, bem articulado, todo o edifício se ergue como santuário santo no Senhor, e vós também nele sois coedificados, para serdes a habitação de Deus no Espírito. Vale nós recordarmos que da mesma forma que nós compreendemos a igreja como o corpo místico de Cristo, ela é também templo do Espírito Santo.
E aqui eu não estou falando dos belos templos de 4 paredes, eu falo deste edifício espiritual, deste templo no qual Deus habita e que é cada um de nós. Gente, nós encerramos assim o nosso estudo sobre o capítulo 2 da carta aos Efésios. Vocês perceberam que aqui nós gastamos um pouco mais de tempo por um motivo óbvio. O texto tem ali uma solidez e uma profundidade muito grande, mas eu tenho certeza que valeu todo o aprofundamento, não só para nós conhecermos o texto nos seus mais ricos e diversos detalhes, mas também para nós refletirmos acerca do nosso papel na igreja e na sociedade, nestes tempos em que nós vivemos. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz.